dia, pessoal, tudo bem? Só corrigindo um pouco aqui o enfocamento. Tudo bem com vocês, galera? Bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos falar do artigo 144 e temas relacionados da segurança pública. Tudo bem? É um prazer aqui estar falando com vocês. Bom, pessoal, a segurança pública, segundo o nosso ordenamento jurídico, é um direito fundamental dos cidadãos, tá? Que deve ser assegurado pelo Estado. É obrigação do Estado assegurar essa segurança pública, sendo que, para que haja efetiva proteção, se faz necessário que haja uma colaboração dos próprios particulares. Então é algo comum entre os particulares e o Estado, tudo bem? Através dessa informação, pessoal, evidencia-se que há uma incoerência, pois o Estado ele não possui aparatos suficientes para atender todos os cidadãos e a própria população não colabora de maneira devida, o que leva a um aumento da criminalidade e de violências graves. Só uma crítica, pessoal, para a gente começar aí o nosso tema. Entrando mesmo na segurança pública, ela vem tratada na Constituição como números clausos, ou seja, trata-se ali de um rol exaustivo. Veja, não está lá no rol da segurança pública a guarda municipal, então nós não podemos dizer, pelo rol taxativo, exaustivo, que as guardas municipais sejam órgãos de segurança pública. Tudo bem? O Poder Constituinte, quando ele foi formular a nossa Constituição, ele determinou que a responsabilidade da segurança pública, conforme a gente já disse no primeiro slide, não é atribuição exclusiva do Estado. E, portanto, é obrigação de todos os cidadãos contribuir de forma a resguardar a ordem pública e zelar pela sua própria segurança e das demais pessoas. Podemos perceber que, além da sociedade possuir a segurança como um direito, também é dever da própria sociedade e sistemas relacionados, vulgo o dever de cooperar para a proteção dos cidadãos. Já o Estado, ele tem aquele papel principal nessa temática, uma vez que é responsabilidade do Estado buscar meios para a concretização da efetivação dessa segurança. O artigo 144 da Constituição Federal, ele assegura que a segurança pública será preservada através de determinados órgãos estatais, quais sejam Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, além dessa atualização legislativa desse ano, a emenda constitucional que transformou os AGPs em polícias penais federais, estaduais e distritais. Muito atenção a essa alteração, tá, pessoal? Não vão esquecer isso aí. Então, resumindo tudo que a gente já falou, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo que ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Quais são os órgãos da segurança pública? PF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares, além da mais nova alteração das polícias penais, federais, estaduais e distritais. Detalhe importante, esse rol de órgãos responsáveis pela segurança pública ele é taxativo, conforme disse o Supremo Tribunal Federal na ADI 2368 do Rio de Janeiro e, portanto, não existe probabilidade de expansão do mesmo. Por outro lado, é importante que nós dissemos que há uma pluralidade de polícias responsáveis pela segurança pública,
E o legislador teve um propósito para desenvolver isso. O ministro Alexandre de Moraes, em 2015, no seu livro, ele diz: a multiplicidade dos órgãos de defesa e segurança pública pela nova Constituição teve uma dupla finalidade. Primeiro, o atendimento aos reclamos sociais e a redução da possibilidade da intervenção das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica na segurança interna. Continuando, para o Supremo, o rol dos órgãos de segurança pública ele é taxativo, eu já disse isso para vocês, de modo que os Estados-membros e o DF não podem incluir outros órgãos, tais como Departamento de Trânsito, Polícia Penitenciária e Instituto Geral de Perícias. Concluindo, para o STF, o Serviço de Segurança Pública deve ser custeado por meio de impostos, pessoal, não podendo ser por meio de taxas, uma vez que o serviço público deve ser divisível e específico, não sendo possível isso por meio em relação à segurança pública, para que eu mantenha isso por meio de taxas. Então, deve ser por meio de impostos. Outro ponto importante, pessoal, tá? A responsabilidade por efetivar essa segurança não cabe somente à União, mas sim a toda a federação como um todo. Nas palavras de José Afonso da Silva, existe uma repartição de competências nessa matéria entre a União e os Estados, de tal sorte que o princípio que rege o problema da segurança pública é de competência e responsabilidade de cada unidade da federação, tendo em vista as peculiaridades regionais e o fortalecimento do princípio federativo, como, aliás, é a tradição do sistema brasileiro. Para o Supremo, não é possível, detalhe importante e julgado que pode cair para vocês aí, para o Supremo, não é garantido aos policiais civis o direito de greve, pessoal, tudo bem? Tendo em vista que os servidores públicos dos órgãos de segurança exercem serviço público mediante grupos armados. Dessa forma, se aplica-lhes, por analogia, a proibição de greve referente aos servidores militares. Tudo bem? Por outro lado, o STJ decidiu que não somente os órgãos da Polícia Civil, mas também eles são os únicos a proceder à interceptação telefônica de que trata-se a Lei 9296 de 96. Tudo bem? O STF entendeu também que, por aplicação da teoria dos poderes implícitos e em razão de o Ministério Público ser o titular da ação penal, os seus membros não estão proibidos de promover a colheita de determinados elementos de prova, pessoal. O Ministério Público pode fazer determinadas investigações, tudo bem? Que demonstrem a existência da autoria e materialidade de determinados delitos. Eventuais investigações ministeriais não retiram da Polícia Judiciária as atribuições previstas na Constituição, mas apenas tratam de harmonizar as normas constitucionais de modo a compatibilizá-los para permitir não apenas a correta e regular apuração dos fatos, mas também a correta formação da opinião delicti. Tudo bem? Falando dos órgãos em si, pessoal, Polícia Federal, o que nós precisamos saber sobre a PF? É uma instituição policial organizada e mantida pela União. Primeiro detalhe, a PF compete exercer, apurar infrações penais, principalmente contra bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas federais, tá? Não se inclui no objeto de
de repressão da PF, as sociedades de economia mista, pessoal. Razão pelo qual o furto contra o Banco do Brasil, em regra, é de atribuição da Polícia Civil. Não esqueçam desse detalhe. Veja, o ingresso no cargo de DPF, delegado da Polícia Federal, é realizado mediante concurso público de provas e títulos. Terá a participação obrigatória da OAB, sendo cargo privativo de bacharel em Direito, além de exigir os 3 anos de atividade jurídica ou policial para delegado da Polícia Federal, comprovados no ato da posse. Além do que, a Polícia Federal, ela atua além de forma preventiva, também de forma repressiva, no combate a determinados delitos, sendo ainda que a sua responsabilidade o exercício com exclusividade das funções de Polícia Judiciária da União. Que mais nós podemos falar sobre a PF? Compete a ela prevenir e reprimir infrações cuja prática tenha repercussão interestadual entre diversos estados, ou até mesmo e principalmente internacional, e exige repressão uniforme segundo o que dispõe na lei. Tudo bem? Que mais? Compete à PF prevenir e reprimir o tráfico de drogas, o contrabando, o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos, em cada um na sua respectiva competência. Veja, o trabalho é conjunto, tá? De todos os setores. O contrabando, nós já falamos lá na nossa aula dos crimes contra a administração pública, tá? É a importação de mercadoria proibida, enquanto no descaminho a mercadoria não é proibida, mas o sujeito ele não recolhe o devido imposto. Detalhe importante, o STF admite o princípio da insignificância ao descaminho em valores até R$20 mil, enquanto, não, está desatualizado aqui, tanto para o STF quanto para o STJ, corrijam aí pessoal, nós temos aí o limite de R$20 mil hoje em dia, tudo bem? Já está pacificado. Outro detalhe, a PF poderá ainda exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Beleza? Continuando. O exercício das funções de polícia judiciária da União, quem cumpre os mandados da Polícia Judiciária da União, é exclusivo da PF. Beleza? Cabe ainda ressaltar que a PF também terá atribuição para atuar nos casos de competência originária do STF e do STJ. Tranquilo? Beleza. Que mais? Compete à PF exercer a atividade de polícia judiciária da Justiça Eleitoral, apesar de que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, atribuiu às polícias civis do Estado atuação supletiva na apuração de crimes eleitorais praticados em locais onde não existam órgãos da PF. Beleza? Parágrafo 1º. A menção de que a PF é o órgão subordinado ao Ministro da Justiça, sendo organizada e mantida pela União. Percebe-se que isso possui uma quantidade significante de atribuições, sendo que todas essas atribuições abrangem interesses da União. No inciso 1º, nós podemos concluir que a PF ela é responsável por apurar e investigar infrações penais que atinjam exclusivamente a União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Lembre-se, não inclui sociedade de economia mista. Dessa forma,
não se atribui a essa investigação dos crimes contra os outros entes, tá? No final do inciso, pessoal, fica determinado que a PF poderá ser responsável pela investigação de outras infrações, desde que haja regulamentação legal, tudo bem? Em 2002, pessoal, nós tivemos a implementação de uma lei, a Lei 10.446, tá? Que estabeleceu a ampliação das atribuições da PF. Nos casos em que estivessem presentes conjuntamente os requisitos repercussão interestadual ou internacional e, além disso, veja que não é ou, é e, tá? Necessidade de repressão uniforme. Polícia Militar, pessoal. As polícias militares cabem à polícia ostensiva, que é a ideia de que preservar a ordem pública, além disso, prevenir a ocorrência da prática do crime. Já os corpos de bombeiros militares incumbem, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil. Não esqueçam isso. Atividades de defesa civil estão relacionadas ao Corpo de Bombeiros Militar. O STF já entendeu que viola a Constituição Federal a atribuição ao militar de atendimento à delegacia em cidade que não exista delegado. Isso não é possível, pessoal. Apesar de ser uma prática comum no Brasil afora, o policial militar não tem competência para substituir ao delegado, cada um no seu quadrado, tudo bem? O que mais nós podemos falar sobre o Corpo de Bombeiros Militares? Já falamos, cabe a ele a execução de atividades de defesa civil. Veja, todos os órgãos de polícia judiciária estão subordinados ao poder executivo respectivo, tá? Exceção, peculiaridade, no DF, existem algumas peculiaridades. Primeira, quem organiza a Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros no DF é a União. Obrigado, viu, Rafael? É a União, beleza? Que mais? É uma lei federal que irá dispor sobre a subordinação da Polícia Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros Militares ao governador do DF. Tranquilo? Que mais? Por conta disso é que existe uma súmula estabelecendo que compete à União legislar sobre os vencimentos da Polícia Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do DF. Guardem essas peculiaridades em relação ao DF. Que mais, pessoal? A CF determina que a remuneração dos servidores públicos policiais será através de subsídio. Tudo bem? Não se trata de simples vencimento. Tudo bem? Além disso, os órgãos de segurança pública nos territórios federais deverão ser instituídos e organizados pela União, tá? Eis que a própria Constituição Federal, nesse caso, foi silente. Que mais? Parágrafo 5º do 144, pessoal. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Nenhum segredo aí. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução das atividades de defesa civil. Tranquilo? O que diz esse parágrafo 5º? Tá? A polícia militar ela é caracterizada principalmente como ostensiva, ou seja, ela atua com farda e é responsável principalmente pela preservação da ordem pública. E o que isso abrange? Ações coativas para evitar os transtornos
que prejudiquem o convívio do dia a dia da população, preservando dessa forma o bem-estar social e a ordem do Estado. Já aos corpos de bombeiros militares, incube a execução de atividades de defesa civil, o que representa os atos realizados após os desastres, para que as consequências não sejam tão drásticas para a população. Atualmente, além desse auxílio, existem uma outra atribuição aos corpos de bombeiros militares, que são os atos preventivos, para que além das consequências, as causas desses desastres também diminuam. Parágrafo 6º do 144, galera. Apresenta as polícias militares, corpos de bombeiros militares e polícias civis como subordinados aos governadores do Estado e do Distrito Federal e territórios. Essa subordinação, de certa forma, limita a independência e a autonomia desses órgãos, explicitando que existe determinada vinculação com o poder executivo do respectivo Estado, tudo bem? E além disso, uma subordinação direta ao poder judiciário, tudo bem? Polícia Civil, pessoal, que mais aqui cabe a nós aqui, né? As polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, tendo a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, e ressalvada a competência da União. O STF, pessoal, entende que essa exceção não obsta a continuação de uma investigação que, por exemplo, corre na Polícia Civil se ficar evidenciado a participação de um militar na prática de um crime comum. Veja, a prática de um militar por um crime comum, tá? Isso não obsta aí a continuação de uma investigação. O STF entende dessa forma. Em relação à Polícia Civil, foi estendida a proibição do direito de greve. Já falei isso aqui para vocês, tá? Ainda mais, o STF já estabeleceu que é inconstitucional o foro por prerrogativa de função para delegado de polícia civil. Já foi tentado criar esse foro e o STF já entendeu que isso é inconstitucional. Qual é o fundamento? É de que quem faz o controle externo da atividade policial é o Ministério Público. Sendo consagrado o foro por prerrogativa ao delegado, estaria inviabilizado esse controle por parte do MP, pois o promotor não poderia realizar este controle. Conseguem entender? Beleza. Da mesma forma, o STF também entendeu inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que exija que o superintendente da Polícia Civil seja um delegado de polícia integrante da classe final da carreira. Isso está lá no informativo 847 do Supremo Tribunal Federal. Segundo o STF, a Constituição Estadual, ela pode prover que na lei orgânica da Polícia Civil daquele estado, essa lei seja de caráter complementar, tem status de lei complementar. Diz o STF que não há nada na Constituição Federal que impeça o Constituinte estadual de exigir um quórum maior, uma lei complementar para tratar sobre essa questão. Beleza? Segundo entendeu o STF, seria um exagero negar à Constituição Estadual a possibilidade de escolher determinados temas como mais sensíveis, pessoal, exigindo para eles uma aprovação legislativa mais qualificada que por meio de uma lei complementar.
informativo 790 do STF. No parágrafo 4º, pessoal, do 144, há menção à Polícia Civil, a qual tem como função principal a investigação após a ocorrência de determinado crime. Segundo a PC, é responsável a Polícia Civil por apurar as infrações penais, além de registrar os boletins de ocorrência. Além disso, elaborar o inquérito policial, fiscalizar munições e cumprir decisões judiciais, como, por exemplo, determinado mandado de prisão. Tem como principal objetivo a civil reprimir infrações penais, incluindo crimes e contravenções, além de apresentar o infrator à justiça para que seja realizado a punição. A direção da Polícia Civil é realizada por delegados titulares de classes superiores aos demais, os quais serão responsáveis principalmente pela parte jurídica da investigação. Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Aqui no parágrafo 7º fica evidenciada a competência legal de disciplinar e organizar o funcionamento dos órgãos disciplinares responsáveis pela segurança pública. Nesse sentido, temos que os órgãos responsáveis pela segurança pública são a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, as guardas municipais, em prol da preservação da ordem pública e da incomodidade das pessoas e do patrimônio. Ainda a Polícia Penal Federal, Estadual, Municipal, novidade da nova emenda constitucional. Parágrafo 8º. Vamos continuar no próximo bloco. Um grande abraço, pessoal, e até daqui a pouco.